Existe um longo caminho entre as suas escolhas e o seu sucesso. E o que determina se você vai chegar lá ou não está em suas mãos. Com um sistema de ensino diferenciado que linka um regime de metas de estudo com um treinamento personalizado para cursos online, o lacconcursos.com.br é líder nacional em aprovações de concursos. Clique LAC e assista uma videoaula grátis. lacconcursos.com.br, o seu link para o sucesso. Olá, meus amigos do LAC Enem, do LAC Concursos. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula conjunta. Aquela aula que você vai ter dois profissionais, dois professores, para te auxiliar tanto no conteúdo que nós vamos colocar aqui, quanto nos conteúdos para a redação, tá? Nós estamos hoje aqui, eu, professor César Bodão, e o professor Pedro Silas. Obrigado, Bodão. É carinhosamente conhecido como Bodão. Como não? E muito obrigado a vocês que estão nos assistindo. Hoje o tema é muito interessante. Nós vamos falar sobre a redução da maioridade penal. E convido você que está aí, porque é um tema interessante para provas de concurso público e para a redação do Enem, não é, Bodão? Assunto recorrente no Enem, nas provas de interpretação de texto, nas provas que envolvem conteúdo jurídico e principalmente na redação. É um dos temas que pode cair esse ano no concurso do Enem e não tenho dúvida, qualquer concurso que haja redação, isso é um tema que você tem que saber. Mas não há só para redação, tá? Então nós vamos ter aqui um bate-bola, um bate-papo. O professor vai esclarecer algumas dúvidas relacionadas, algumas não, muitas dúvidas relacionadas à redução da maioridade penal. É legal? Não é legal? É contra? É a favor? Quem é contra? Quem é a favor? Por que é contra? E por que é a favor? Nós vamos colocar aqui. E você que está ligado na redação, você sabe que nós temos várias maneiras de fazer redação. E quando um tema é polêmico como esse, professor, o que acontece? Você usa a técnica da contra-argumentação. Argumentos a favor, argumentos contra e o seu fechamento, a sua conclusão. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, redução da maioridade penal. Professor, esse é um assunto polêmico que nós temos hoje no Brasil e que envolve vários fatores sociais, econômicos e etc. E nós precisamos debater isso aí, correto? Vamos lá para a primeira consideração. Está aqui. Nós vamos ver o cenário atual, os argumentos pela redução, os argumentos contra a redução, para que você faça aí a sua contra-argumentação, tá? E qual a conclusão que nós tiramos sobre tudo isso? Nós vamos dividir essa aula em duas aulas, né, professor? Porque o assunto é grande, o assunto é amplo e em duas aulas você assiste a primeira parte, não é tão cansativa, assiste a segunda parte, para que você tenha subsídios aí concretos, consistentes, para que você possa fazer a sua aula, tá ok? Então vamos lá então. Primeiro, o que é isso, professor? Matriz constitucional. Quando a gente fala em matriz constitucional, nós devemos entender que todo o ordenamento jurídico, todo o nosso sistema jurídico, ele tem uma matriz, ele tem um alicerce. E a Constituição é a nossa lei suprema, a Constituição Federal, como se fosse uma Bíblia para aqueles cristãos. Por quê? A Constituição ela estabelece regras gerais onde todo o ordenamento jurídico tem que respeitar essas regras. E lá na Constituição, no artigo 228, traz lá claramente que a responsabilidade penal, isto é, as pessoas só poderão ser responsabilizadas penalmente a partir dos 18 anos. É quando você faz a interpretação do artigo que diz, ó, são penalmente inimputáveis, isto é, não são responsabilizados penalmente os menores de 18 anos. Ou seja, os maiores de 18 anos poderão responder penalmente. É um contrassenso, é uma jogada de interpretação. E é importante que vocês fiquem atentos a essas palavras. Imputável, inimputável.
Tá? Importante, o professor vai ao longo da aula falando sobre esses termos, o que significa, principalmente para você, aluno do Enem, que ainda não está ligado, não está por dentro dos termos jurídicos, né, professor? Tá? Mas isso aí nós vamos falar depois. A Constituição Federal diz o quê, professor Pedro Silas? Então, para concluir isso aí, a gente tem que entender, então, que a Constituição é a nossa lei suprema e toda legislação penal tem obediência à Constituição. Então, nós não podemos pensar num Código Penal, num Código de Processo Penal, sem respeitar as diretrizes constitucionais. Então, quando se fala em redução da maioridade penal, nós não estamos modificando o Código Penal. Nós estamos modificando a Constituição Federal. E o buraco é mais embaixo, então, né? Exatamente. Se você fizer alguma coisa, estou falando como leigo aqui, estou me colocando no seu lugar, aluno do Enem, aluno que ainda não tem a linguagem jurídica. Porque quem tem a linguagem jurídica já entende isso aí, né, professor? Mas, olha, eu não posso passar, então, por cima da Constituição, porque, no meu entender, se eu faço alguma coisa e passo por cima da Constituição, a coisa é inconstitucional. Exatamente. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos lá? Está aqui, mais uma. Outra coisa importante, nós não podemos confundir a idade penal, aquela idade para responder penalmente, com a idade do âmbito civil. Aquela coisa de você ser maior no âmbito civil. Eu posso entrar na boate? Sim, só a partir dos 18 anos. Eu posso me emancipar? Pode, mas isso é na esfera civil. Na idade penal é diferente. Como é diferente da idade do Estatuto do Idoso. É idoso quem tem mais de 60 anos de idade. Então, nós não podemos confundir os âmbitos. Um é o âmbito penal. Então, nós estamos discutindo a responsabilidade penal. Mas, obviamente, nós vamos discutir ao longo da aula que a idade penal vai influenciar os outros ramos. Mas a gente tem que entender que uma coisa é uma coisa. Cada macaco no seu galho. Ok, professor. É uma dúvida que nós temos aqui a respeito disso, não estou falando nós, bastantes pessoas, bastantes, viu? Que é o seguinte, a idade penal ela já diminuiu alguma vez ou não? Ela sempre foi 18 anos? Ao longo da história sempre foi aos 18 anos. Agora que estamos reduzindo de maneira bem, vamos assim, se já chegou ao longo da história, chegou a ser até dos 21, passou aos 18, mas nunca tão próximo aos 16 anos. Daqui a dia o menininho está nascendo, ela está preso, hein? Porque a sociedade, aquela coisa que nós vamos discutir ao longo da aula. A sociedade muda e a legislação muda também. Tá aqui. Então, essa é a pergunta que não quer calar. E os menores de 18 anos, professor? Aí que está a coisa engraçada. Quando a gente fala, o menor de 18 anos não responde penalmente, exato. Eles não respondem penalmente. Porque o nosso sistema jurídico adotou um critério de presunção absoluta de inimputabilidade. Significa que eles não podem responder penalmente. Mas não quer dizer que eles ficarão livres, soltos e felizes. Não. Eles irão responder pelo Estatuto da Criança e Adolescente. E aqui eu chamo a sua atenção. Famoso? ECA. ECA, tá? E aqui uma pegadinha de prova. Adolescente não comete crime. Adolescente comete ato infracional. O termo correto é ato infracional. Peraí, ele matou alguém. Se ele fosse maior de 18 anos, seria crime. Mas como é menor de 18 anos, é um ato infracional. E mais um ponto que eu quero chamar um destaque. Criança não responde por nada. Criança são aqueles com até 12 anos incompletos. Eles não podem ser internados, não podem sofrer nenhum tipo de restrição à sua liberdade. Então, logo, só pode responder por ato infracional o adolescente, aquele que tem 12 anos completos até os 18 anos. Ok. No caso do ECA, o ECA, só para lembrar, ele não pode ter no seu conteúdo algo que fere... que vai ferir gravemente o interesse. Vai ficar... Lá não usa a expressão preso, mas internado. Internado, que é exatamente para restabelecer, voltar para a sociedade e tal. Então, muitas pessoas questionam isso. O adolescente é punido? Ele é punido. Ele é punido, mas diante de uma legislação menos rigorosa. Mas é punido. Mas é punido. Uma outra coisa que envolve isso aí, professor, é que nós temos uma visão
sobre o sistema prisional como algo para punir, para deixar o cara pior do que ele estava, para colocar o cara... E, na verdade, do ponto de vista sociológico, não seria uma prisão. Tanto é que, quando o cidadão vai para um sistema prisional, ele é chamado de reeducando, que a proposta é o cara cometer um ato, que ele está à margem da sociedade, ele vai para a prisão e ele vai ser reeducado para voltar. Isso não acontece, na verdade, na prática, né? Em muitos lugares. Eu não estou dizendo que é regra, mas na maioria dos casos, né? Infelizmente, é a nossa realidade. Eu falo que o sistema prisional brasileiro com o sistema prisional da era medieval, pouca coisa mudou. Então... Quem teve a oportunidade de ir a um presídio verá que, se você assistir um filme da época medieval e ir até um presídio brasileiro, a realidade... A época de medieval, às vezes, é menor. Assista um Conde de Monte Cristo, que é interessante como é que se contraponto aí, né? Essa comparação. E até aproveitando, aí todo mundo chega assim e fala, mas, professor, eles merecem. Mas o direito não é baseado na vingança. O direito é baseado na prevenção e repressão, mas não é para usar como sistema de vingança pessoal. Se o sistema é para reeducar, então o cidadão teria que voltar melhor do que ele foi. Exatamente. Né? Então, nós vemos, às vezes, prisões na Inglaterra. Um dia passou na Inglaterra, o cara tem trabalho, ele tem lazer, ele tem educação, né? Para ele voltar para a sociedade. Então, muita gente vai falar, mas como o cara tem regalia? Não é regalia, ele está preso. A Finlândia, né? É um exemplo. Exato, tá preso. Na Finlândia, a Globo mostrou uma reportagem da Finlândia, é um lugar assim para morar, um presídio. E o cara querendo sair de lá. Pois é, ele está preso. A maior punição, o cara está preso. Aqui, além dele estar preso, a maioria das vezes ele não faz nada, ele não tem um trabalho, né? No máximo que ele faz é costurar a bola. E isso não faz com que o cara seja ressocializado, sem contar a parte educacional. Bom, vamos para mais um tópico aqui. Responsabilidade penal prevista no Código Penal. Aqui eu chamo a atenção porque nós temos a Constituição Federal e o Código Penal vem abaixo. É uma legislação que respeita a Constituição. E lá, quando se fala, o sujeito é imputável, imputabilidade significa responsabilidade. Então, quando se fala o sujeito ele é responsável penalmente pelos seus atos, significa que ele é imputável. Tomem cuidado com isso, porque numa prova de concurso ou numa redação, se é para derrubar o candidato, ele vai botar esse termo técnico. Aí você vai falar imputável aqui, imputar algo. Imputar algo é dar responsabilidade a alguém. Então, o adolescente, ele é inimputável. Ou seja, não se pode responsabilizá-lo penalmente, não é isso, professor? Isso. Tá? Então, é muito importante que a redação, meus amigos, a redação não significa só ter o conhecimento das técnicas. Essa parte é da nossa responsabilidade. Mas a parte do conhecimento do conteúdo, da parte que você vai colocar no papel, isso não tem como nós colocarmos para vocês. Significa, é a sua leitura. Então, esse tipo de aula vai te ajudar e muito, tá? É uma oportunidade ímpar de termos um professor deste gabarito para nos auxiliar nisso aqui, tá? Então, preste atenção. Imputabilidade e inimputabilidade, ok? Aqui, professor. E aqui é interessante, porque o Código Penal brasileiro ele adotou um critério chamado biopsicológico. Como assim biopsicológico? Não basta apenas ter 18 anos. É engraçado, porque fala, então, peraí, eu tenho 18 anos, então eu posso responder penalmente pelos meus atos? Não. O Código Penal diz que você tem que ter 18 anos e você tem que ter sanidade mental. Até pode passar para o próximo slide, professor, fazendo um favor. Está aqui, ó, sanidade mental. São os dois requisitos. Isto é, ele tem que estar, entre aspas, saudável. Ele tem que entender o que ele está fazendo. Porque vamos pegar uma pessoa que tem uma doença mental e ele nem sequer lembra do que fez. Ele não tem condições de entender o caráter do ato. Então, ele não pode responder penalmente. Ele vai receber uma medida chamada medida de segurança, que é uma internação em um hospital psiquiátrico. Mas, para responder penalmente e receber pena privativa de liberdade, ele tem que ter 18 anos e ter sanidade mental.
18 anos na data do fato criminoso. Exatamente. Se o cara tiver 17 anos, 11 meses e algumas 29 dias... Mas e é isso que eu ia perguntar para você, e as horas? Eu quero assim, eu fiz 18 anos hoje, mas eu fiz 10 horas. Da manhã, nasci 10 horas da manhã. E eu cometi o crime 5 horas da manhã. Eu não fiz 18 anos ainda. Vale isso? Já caiu isso, já foi questionado isso. Na verdade, é 0 horas do dia que você nasceu. Não importa. 0 horas, e o primeiro segundo às 0 horas, você já tem 18 anos. Então, é na data do fato, porque acontece muito cair em prova assim, o sujeito tem 17 anos, atirou, quando ele fez 18, a pessoa veio e morreu em óbito, estava internado e morreu quando ele tinha 18. Ele responde pelo Código Penal ou pelo ECA? Responde pelo ECA, que sempre vai levar-se em conta a data do fato. Aí vai falar assim, mas professor, o senhor acabou de falar para mim que o ECA é só para menores de 18 anos. Acontece que o ECA pode ser aplicado de maneira excepcional até para 21 anos de idade. Ok, então, e esse fato é o que gera a grande polêmica, né? O que gera a grande polêmica, na verdade, é o fato de hoje, não sei se... Na minha época de 18 anos, os meninos eram menores. Eu tenho a impressão que eles eram menores. Você vê hoje outro menino de hoje de 16 anos, criado no Todd, né? Assim, aqueles meninos grandão, tudo, né, cheio de músculo e tal. E isso talvez confunda as pessoas, o tamanho corporal com a responsabilidade que a pessoa pode ter e a sua maturidade em termos etários, né, professor? Você usou uma expressão muito interessante. Quando se diz menor de 18 anos, a gente não leva em conta o desenvolvimento mental. O critério é de presunção absoluta. Sendo menor de 18 anos, não responde penalmente. Mesmo que a pessoa possa ser um gênio do crime. Ele não responde pelo crime. Aqui não. Aqui já leva-se em conta também esse aspecto. Aqui, professor, nós vamos dar uma atenção especial pelo seguinte. Crimes cometidos por jovens reacendem debates sobre redução da maioridade penal. O que acontece no Brasil hoje é que muitos criminosos, muitas facções organizadas de criminosos, agem recrutando menores para a atuação. Por quê? Justamente porque os criminosos, por serem uma organização, por terem conhecimento, porque não pensem que os criminosos não têm conhecimento, porque eles têm conhecimento de legislação, de tudo. Muitas pessoas que estão fora, que são formadas, trabalham, inclusive, em algumas organizações, ou a favor, né, ou em favor das organizações. Isso faz com que essas pessoas dessas organizações recrutem esses jovens que, na perspectiva social, não tem nada a perder, e muito menos a ganhar, e vão cometer o crime porque, exatamente, eles não têm essa perspectiva. E a sociedade, o que vai acontecer? A sociedade vê isso de maneira genérica. O cara é jovem, está cometendo crime, vamos reduzir a maioridade penal. Mas existe uma série de coisas que envolvem esse fato, não é, professor? E hoje é o cenário atual. A grande discussão são essas reportagens midiáticas do ponto de vista de você jogar o adolescente como o principal responsável pela violência. Mas como o professor Bodão acabou de falar, não é? Eles são, na verdade, recrutados por aqueles que têm um conhecimento da lei. Tem um documentário que eu recomendo a vocês assistirem chamado Falcão, Meninos do Tráfico, onde mostra as crianças e adolescentes sendo recrutados para serem os fogueteiros, lá no momento em que a polícia chega. E tem um momento que até é triste, pergunta assim, o que você quer ser quando crescer? A criança fala, eu quero ser que nem o meu fiel. Quem é o fiel? É o traficante que adotou ele. Então, por que na pirâmide social, há a perspectiva sociológica envolvida aí? Então, nós temos um pensador chamado, um dos pais da sociologia moderna, que é o Émile Durkheim. O Émile Durkheim, ele é um funcionalista, ele criou um sistema chamado funcionalismo, em que ele compara a sociedade com um organismo vivo, né? Então, no organismo vivo, você tem o coração, o pulmão, o rim, tudo funcionando para que o todo funcione. Então, o que o Émile Durkheim diz? Ele diz o seguinte, que se um órgão desse não funciona, uma peça, uma engrenagem desta não funciona, as outras também não funcionam. Então, é preciso ou você trocar a engrenagem, substituir a engrenagem, ou você arrumar essa engrenagem, né? Então, uma pessoa dentro de uma sociedade que não consiga viver em sociedade está à margem da sociedade.
E aí o que ele diz em relação a isso? Ele diz o seguinte, se você pegar uma criança, dar educação para essa criança desde o pequenininho, dizer assim, você não pode matar, você não pode roubar, você vai ver os filmes lá, o bem sempre vencendo o mal, aquela coisa, não pode jogar papel no chão, você tem que ser correto, não pode ser corrupto, aquele negócio todo. Quando você chegar lá no final do ensino médio, a possibilidade de você ser uma pessoa do bem, não ser uma pessoa marginal, estar à margem da sociedade, vai ser muito menor. Então, quando professor, você colocou a questão do Falcões, meninos do tráfico, do MV Bill, se não me engano, né? Isso. O que acontece? A base da pirâmide do crime organizado tem um chefão. Quando esse chefão é eliminado, ele é preso, ele é morto, automaticamente o que está abaixo da hierarquia sobe. E o que está lá na base da pirâmide, que são esses garotos, os fogueteiros, eles querem subir, eles querem entrar, sabendo que vão morrer, eles sabem que eles vão morrer, eles sabem que eles podem morrer, que a vida é curta, e eles querem ser. Agora a pergunta que fica no ar: qual é a escolaridade dessas pessoas? Há estatísticas e você precisa saber disso. A maior parte das pessoas que estão no sistema prisional hoje não tem o 3º grau completo. Não tem o 2º grau completo. Elas têm o ensino básico incompleto, a maior parte. Então, a perspectiva social é melhorar a educação dessas pessoas. Então, esse debate que está sendo aqui não é um debate simplório, midiático, a mídia colocando as pessoas que são contra, e aí essa proposta vai, e os deputados, para fazer média com a população, vai fazer a medida e passar, né, professor? Com certeza. Acaba que a população ela acaba acreditando, mas o debate ele é muito mais profundo do que é apresentado. E aí acaba que se torna que vai resolver o problema. Nós temos aquela coisa da vingança. Infelizmente, a vingança é uma ferramenta que é desde Jesus Cristo, né? Perguntaram para o povo, Barrabás ou Jesus Cristo? Aí todo mundo, Barrabás, salve Barrabás. Então, a gente tem que levar em conta, tem que ter conhecimento sobre o assunto. Professor, uma pergunta também em relação a isso. No longo prazo, no médio e longo prazo, na sua opinião, qual seria o resultado disso aí? Da redução? Da redução nessa perspectiva, porque depois nós vamos colocar a outra perspectiva também, não é nessa perspectiva. Eu acredito que, na verdade, nós vamos ter cadeias superlotadas, já estão lotadas. A redução não vai sanar o problema, porque nós temos como exemplo a Lei de Crimes Hediondos, que ela foi criada para punir com o maior rigor o criminoso, e hoje os crimes hediondos são os mais praticados. Então, na verdade, é uma medida para para dar uma falsa sensação de segurança. Não tem aquela coisa da reeducação. Em nenhum momento mostra que essa medida pode reeducar o povo. Pelo contrário, só vai antecipar algo que é inevitável. Ok, vamos aqui a alguns casos que mostram exatamente essa perspectiva. Eu gostaria que o senhor falasse o caso do Vitor Hugo aqui, Deppmann, né? O Vitor Hugo foi vítima de um assalto. Ele estava chegando no bairro paulistano do Belém, e aí mostraram que uma pessoa efetuou um disparo e acabou matando ele para poder subtrair, o chamado latrocínio. Aí, no caso, quem foi o autor do disparo foi um menor de idade. Então, alguém com menos de 18 anos que causou a morte desse jovem, desse estudante. Então, esses casos aqui é o que a mídia mostra, é o cenário atual, é a discussão. Até o próximo é o mais triste de todos, né? O próximo caso, na próxima foto. Exato. A mídia, ela procura mostrar, ela procura dar, porque isso dá audiência, né, professor? Exatamente. Isso dá audiência, né? Agora, nós temos que deixar claro aqui também que nós estamos colocando para vocês subsídios, muitas vezes nós estamos colocando algumas opiniões pessoais, mas isso não significa que a sua opinião deve ser comprometida. Você tem que ter a sua opinião, você, inclusive, deve defender a sua opinião, mas sempre com argumentos concretos, com argumentos que você possa falar para o outro. Esse argumento é persuasivo, tá? Eu acredito nisso, isso aqui é assim, e você coloca a sua argumentação de maneira clara, objetiva, né, professor? Só aproveitar aqui, e vocês sabem que a gente tem uma preocupação muito grande de dar essa informação. E não deixa, de estar aí acessando, de estar se inscrevendo no canal lá,
para que vocês possam ter mais acesso a esses conteúdos. Muito importante isso, tá? Acesse ao canal e tem um detalhe. Vamos colocar aqui já? Os 3 primeiros que mandarem a redação para nós, uma redação sobre esse tema, para que nós possamos colocar aqui, você manda com autorização para ser corrigido ao vivo, corrigido aqui por nós. Tá? Então, nós vamos corrigir aqui a sua redação e vamos mandar para você, você autoriza e nós colocamos aqui. A redação é uma maneira, quando você vê a sua redação, você vê onde é que você podia melhorar, onde é que você errou, a pontuação, a parte gramatical, e isso faz com que você melhore a sua redação. Tá? Então, os 3 primeiros que mandarem vão receber a correção da sua redação aqui para a nossa equipe aqui. Tá? Ok? Vamos lá. O próximo caso é um dos casos que até agora... vocês vão estar assim, sendo relembrados a todo momento. Eu acho que se cair num tema de redação... se referindo a um caso, é esse o caso do Champinha. Esse casal teve a ideia, aquela ideia romântica, de passar o final de semana acampando lá em São Paulo. Ela com 16 anos de idade, ele com 19, foram acampar até que eles se toparam com um grupo de pessoas e quem liderava esse grupo era um menor chamado Champinha. Champinha, diz os relatos que Champinha torturou os dois, matou ele na frente dela e depois violentou ela. E nos depoimentos, Champinha ria e deixava bem claro que ele teve prazer em praticar o homicídio desses 2 adolescentes. E o Champinha é um caso que causou maior repercussão porque demonstrou que ele não é um criminoso qualquer. Ele é um psicopata. E por ser tratado como um psicopata, até hoje ele se encontra recluso. Isso mesmo, apesar de ele ser, na época, menor de idade, a justiça decidiu, de maneira excepcional, manter ele em hospital psiquiátrico. Ele não vai sair. Ferindo a Constituição, professor, ou não? Na verdade, eles acharam uma brecha na Constituição, dizendo, olha, nós temos que soltar sim, mas no caso ele não está recuperado mentalmente. Nós não podemos soltar. Então, de acordo com uma legislação, não já do ECA, uma outra legislação, mantiveram Champinha, estão mantendo Champinha preso. E o senhor acha agora uma... Preso não, internado, né? Uma pergunta agora de cunho pessoal aqui. O senhor acha que isso pode abrir mais um argumento, mais uma brecha para que essa lei seja... Esse aqui é um dos principais. É. E, assim, se vocês pegarem os debates hoje na televisão, o caso Champinha é o que vem em primeiro lugar. É porque isso já vem à nossa mente. Assim, um menino que porque eu estou me colocando aqui como aluno, professor, como aquele aluno que não é da área jurídica. Né? Liana foi violentada e torturada, e a reportagem põe os termos, pelos monstros ao longo de 5 dias. E até ser morta com 16 facadas. Ah, ela também morreu. Os dois. Ela também morreu. Então, assim, não foi um crime qualquer, foi um crime com muita crueldade. E quando envolve a comoção popular, aí é pior, né? É pior. Aí não há argumento jurídico que resolva. É aquele caso do cara que é deputado, não sei o quê, né? E o advogado pode ter os melhores argumentos, mas mexeu com a comoção popular... E é aquela história, a gente tem que saber diferenciar o que é o bandido daquele que é o psicopata. Lembra que eu falei que tem que ter 18 anos, mas sanidade mental. Esse sujeito não tinha sanidade mental, ele era psicopata. Logo, ele, o maníaco da cruz, ele matava as vítimas, 16 anos, matava a vítima e fazia um sinal da cruz. Não tem como soltar esse sujeito. Ok. E esse aqui, professor, João Hélio Vietes? É isso, o caso do menino João Hélio, onde a família foi vítima de um roubo e na hora de sair todo mundo do carro, o menino ficou preso no cinto de segurança e foi arrastado durante um tempo nas ruas do Rio de Janeiro e morreu sendo arrastado. Foi um caso que até hoje também repercute. Acho que foi no Rio, salvo engano, foi no Rio de Janeiro. E depois disso, também até hoje, um dos assaltantes era menor de idade. Eu acho que é o que estava dirigindo, né? Isso. Agora, o que acontece também é, muitas vezes, o próprio menor, sabendo desta perspectiva que ele tem, dessa condição de inimputabilidade que ele tem, né? É esse o termo, né, professor? Exatamente. De inimputabilidade que ele tem, é assumir o lugar do maior.
nós vamos ver depois algumas charges que vocês precisam interpretar à luz do que nós falamos aqui nessas aulas, que o professor colocou aqui muito bem explicado, tá? Bom, vamos a um outro caso aqui. Esse é um caso legal também de ser interpretado. É aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, né, Bodão? O crime, ele não tem classe social. E aqui foi o caso do índio, que jovens de classe média de Brasília resolveram, por diversão... Vamos jogar fogo, vamos tocar fogo no índio. Vamos tocar fogo, o índio estava dormindo, ele foi lá e jogaram fogo no índio. E jogaram combustível demais e o índio veio a falecer. Aqui está a foto dele, internado, do índio. E eles eram menores de idade. Grande parte deles eram menores de idade, do grupo. E aí, enfim, foi um caso também que chocou pela falta da punição, né? Porque no caso, envolveu pessoas que tinham um cunho social muito alto, dinheiro, e aí envolveu certas questões políticas no meio. Mas independente disso, professor, a sensação de impunidade foi muito grande. O interessante, e esse é um caso que vai contribuir mais ainda para que a ideia da redução da maioridade penal seja colocada em pauta e seja votada. Agora, a questão é a seguinte, independente da classe social, a lei foi aplicada, nesse caso, para os jovens? Para quase todos. Por quê? Para quase todos. Porque teve um dos menores que não foi identificado, e aí quem recebeu a punição recebeu uma punição pouco severa. Então, assim, a grande crítica não foi na falta da aplicação da lei, foi no fato da lei ter sido aplicada de maneira muito tênue. Foi muito... E talvez pela própria condição social que envolvia políticos, magistrados e etc. Né? Houve outros casos que, infelizmente, a gente não pode comentar, claro, mas que causaram um sentimento de... Enfim, até hoje eu falo desse caso, eu falo com um grande sentimento de revolta, não porque foram menores, mas por conta dessa falta de punição, porque a lei é igual para todos, né? E no caso aqui não pareceu ser igual para todos. Ok. Mais um caso, o caso do guitarrista do Detonautas. Ele foi morto também por um menor, enquanto ele foi vítima de um roubo também no Rio de Janeiro, né? Ok. Esses casos, então, são alguns casos que nós mostramos aqui e que nós verificamos que a mídia explora exatamente esses casos que são mais visíveis, que dão mais audiência. E isso, na verdade, não pode influenciar a cabeça das pessoas, principalmente no concurso, porque o concurso público, o professor sabe bem disso, o concurso público põe isso na sua cabeça. Ele não está para aprovar as pessoas. Parece estranho isso, né? O concurso público não é para aprovar ninguém, não. O concurso público é para excluir uma grande parte que, infelizmente, não tem a condição ou a felicidade que você está tendo de se preparar para o concurso. O concurso público é para poucos que vão se preparar. E ele vai colocar questões exatamente pontuais relacionadas ao tema, relacionado ao que está sendo colocado. E você tem que ficar atento a essas questões. Então, o que a mídia coloca são os casos mais escabrosos, são aqueles que dão mais audiência, são aqueles que o Datena lá, né, na Band chama atenção. Marcelo Rezende. Né, Marcelo Rezende, são aqueles que vão chamar atenção e dar mais audiência. Tá? Mas existem outros fatores que estão relacionados aí. Por exemplo, e a quantidade de menores que são vítimas todos os dias e que não são colocados. O histórico desses menores infratores, exatamente, com caso de violência dentro da casa, violência sexual, o pai e a mãe que estupram eles dentro da... eu tive a oportunidade de trabalhar numa vara criminal onde a grande quantidade de processos onde o padrasto estuprava o adolescente, depois o adolescente se revoltava contra a sociedade, era muito grande. E isso é um fator social importante que deve ser analisado, deve ser estudado. Bom, diante disso, o que aconteceu, professor? Aí veio aquele clamor público e reacendeu a PEC 171. O que é uma PEC? É uma proposta de emenda à Constituição. Aquilo que nós falamos no início. Não tem que mudar o Código Penal, tem que mudar a
Constituição. E para poder mudar a Constituição, ela tem que emendar. É emendar mesmo. Emendar. É fazer um remendo. É você incluir ou retirar algo para incluir algo novo. E aí, essa emenda 171, que até a gente discutiu que 171... Proposta 171. Que é o crime de estelionato, essa emenda é de 1993. Antiga, né? Antiga. E ela estava parada. De repente, a imprensa... Às vezes é uma tática de desviar a atenção do povo de certos assuntos que estão acontecendo no nosso país. Ela ressurgiu e ressurgiu com força. Até porque agora ela reduz a maioridade penal para os 16 anos de idade. Só leva-se isso. Passa de 18 para 16 anos de idade. Mas isso também envolve outros fatores. Não é só... porque eu penso assim, se você diminui a maioridade penal de 18 para 16, o que o cara podia fazer com 18, ele pode fazer também com 16? Importante isso, né, professor? Exatamente. Pensar sobre isso. Bom, vamos lá. E aí, atualmente... Porque como que é a proposta de emenda à Constituição? Primeiro é votar na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é como se fosse a casa do povo. Tem o deputado Tiririca... o deputado, outros deputados famosos, eles, Jair Bolsonaro, Romário, Jean Willis, agora é senador, né? Romário é senador, é verdade. E o deputado foi semana, foi aprovado, para ser aprovado uma emenda, tem que ser aprovado tanto na Câmara quanto no Senado. E realmente foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está no Senado para votação no Senado Federal. E se for aprovado, aí vai ser uma emenda à Constituição. O presidente não participa. Não participa, ele não tem direito a veto, nada. Nada. Essa é uma decisão da Câmara e do Senado. Se a Câmara rejeitar, não tem mais jeito. Se o Senado rejeitar, também não tem mais jeito. Agora os dois têm que aprovar. Ok, então vamos só colocar aqui, professor. PEC. Se você aparecer esse termo aqui, você já sabe. PEC é proposta de emenda constitucional. Vai mudar a Constituição. Vai deixar um termo que poderia ser inconstitucional, ele passa a ser constitucional através dessa mudança que é colocada lá. Na verdade, seria assim, vamos mudar as regras constitucionais. As regras do jogo, né? Isso. CCJ aqui. Comissão... tá. É até importante falar isso. É que, na verdade, imagina só a Câmara dos Deputados com milhares de propostas de emenda à Constituição. E se todo mundo fosse votar, ia levar muito tempo. Então, eles criaram uma comissão que filtra esses projetos. Então, passou pela votação passou pela comissão, a comissão falou que é válido, porque tem que ver se também a proposta é válida. Eles deram o ok dizendo que é válida a mudança e a Câmara foi e votou favorável. Bom, agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui vários argumentos que são colocados aí pela mídia, pela população, pelos jornalistas, pelos deputados, enfim, pelas pessoas favoráveis à redução. São os argumentos que são utilizados, aí você tem que ter o discernimento de verificar se isso é plausível ou não, pensar em tudo que nós falamos aqui, em todas as perspectivas sociais, econômicas, etc., e pesar se isso tem sentido, se isso é, de fato, plausível ou não. Tá? Vamos lá. Primeiro, professor. Então, nós temos uma grande polêmica. Quem é a favor da redução da maioridade penal diz que essa redução ela não seria inconstitucional. Por quê? Porque para poder mudar uma Constituição Federal existem regras. E essas regras falam assim que direitos fundamentais, aquele direito básico do ser humano, ele não pode ser abolido, ele não pode ser extinto, que é uma cláusula pétrea. Aquilo que não pode ser alterado na Constituição. Então, eles dizem o seguinte, nós não vamos estar retirando a responsabilidade penal. Pelo contrário, nós vamos deixar a responsabilidade penal, só que ela deixa de ser de 18 e passa a ser 16 anos de idade. Então, ainda continua a garantia de que todas as pessoas poderão responder penalmente. O que muda é a idade e não o direito. Quer dizer, é matar a vaca para combater o carrapato. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Bom, outro.
Opa. Que, na verdade, ele diz o seguinte, que quando nós vimos aqueles casos, aqueles menores cometeram todos aqueles crimes, e eu falei, gera o quê? Uma sensação de impunidade. Então, você reduzindo a maioridade penal para os 16 anos de idade, geraria um sentimento de que a população estaria mais segura, porque essas pessoas poderiam ser imputáveis, poderiam ser responsabilizadas penalmente, consequentemente, iria afastar aquele sentimento de impunidade. Ou seja, o fato de você mudar de 18 para 16 anos, você tiraria a sensação de impunidade. Não, vai ser punido, está tudo certo. E deixando bem claro que se o jovem, segundo essa posição, se o jovem tiver consciência que ele aos 16 anos ele pode ser responsabilizado penalmente, isso iria afastar a possibilidade dele cometer crimes. Ok, mais uma aqui. Então aqui, outro ponto também diz o seguinte, bem, quem tem 16 anos de idade seria uma pessoa ideal para o crime. Desta forma, você reduzindo a maioridade penal para os 16 anos de idade, os grupos, as facções do crime organizado teriam problemas na sua mão de obra. Isto é, eles teriam operários que poderiam ser responsabilizados penalmente e, de certa forma, poderia responsabilizar o grupo inteiro. Porque nós temos agora a delação premiada, que é o Instituto da Delação Premiada. Num crime organizado, aquele cara que pegar e falar, olha, eu vou contar tudo para você, juiz. Ele pode estar extinta a sua pena. Aqui nos Estados Unidos, você vai ficar livre. Então, isso, de certa forma, iria afastar o aliciamento de grupos organizados. Só que aquela história, né, Bodão? Deixa de ser de 16 e passa a aliciar 14. Daqui uns dias vai ter que diminuir para 10, para 9. 12 anos. Se nós assistimos, se vocês assistiram Cidade de Deus, Cidade dos Homens, se você assistiu aqueles outros filmes, o próprio Tropa de Elite, você vai ver muitas criancinhas que trabalham para o tráfico, são pessoas que não têm perspectiva. Eles não têm perspectiva, elas não estudam, ou se estudam, têm uma educação ruim, elas não têm, a distribuição de renda é ruim. Então, o cara quer comprar um tênis, esse dia mesmo eu vi o cidadão falando assim, a gente quer um tênis Nike, como é que a gente faz? A gente tem que roubar. Né? Quer dizer, é a perspectiva do cidadão querer um produto de consumo incentivado pela mídia consumista, pelo Estado consumista. Você só é feliz se você tem. Se você tem. E aí o que acontece? Se você não tem, você vai ter que conseguir de alguma forma. Se você não tem condição de conseguir, você vai roubar. Então, essa perspectiva é muito simplória para apenas diminuir 2 anos da idade de uma pessoa e ter aquela noção de que vai melhorar. E eu recebi um e-mail de um aluno que falou assim, mas professor, a redução seria o reflexo de uma realidade. Hoje, quem tem 16 anos pensa como um adulto. Hoje, quem tem 16 anos, ele tem que ser responsabilizado. Então, quem tem essa linha, ele vai compreender que o quê? Então, tem que ser responsabilizado e não ser tratado como menor de idade. Ok. Mais um aqui, professora. Aí entra aquela história, comparar a legislação do Brasil com a legislação de outros países. Outros países têm em suas legislações uma idade penal de menos de 18 anos. Por exemplo, nos Estados Unidos, não são todos os estados. Cada estado tem a sua idade penal. Lá existe uma federação diferente. Lá em Oklahoma, a idade penal é dos 7 anos de idade. Então, com 7 anos de idade, o sujeito já pode responder penalmente. Na Irlanda, 10 anos de idade. No Japão, 14 anos de idade. Na Suécia, 15 anos. E a Argentina, 16 anos de idade. Só que eu estava conversando com o Bodão. Esse é um argumento pró e contra ao mesmo tempo. Por quê? Nós não podemos aplicar a realidade social destes países com a realidade social lá dos outros, do Brasil. Por que isso? Gente, o americano é um país muito mais antigo do que o Brasil. A Irlanda,
O Japão de uma educação milenar. A questão da educação é muito importante aqui. Então é a mesma coisa eu querer comparar a minha realidade social com a realidade social de uma pessoa que mora numa favela. Não tem como eu aplicar os meus princípios, aplicar a minha forma, as minhas regras de vida para que a pessoa que mora na favela tenha que seguir a minha linha. Não tem como, a gente tem que adaptar. E adaptar de acordo com a realidade social. Mas os defensores pela redução, eles entendem o quê? Se nesses países dá certo, por que aqui no Brasil não vai dar certo? Só que aí eu bato a mesma tecla que eu e o Bodão estamos falando aqui para vocês. Lá na Argentina, por exemplo, tem uma biblioteca ou uma livraria em cada esquina. É um povo que realmente gosta de... É um dos países que mais existe leitura de livros do mundo. Agora, você já leu um livro hoje? Quantos livros você leu esse ano? Você escreve VC? Você escreve ansioso com C? A questão da educação é fundamental. Nós estamos batendo nessa tecla porque a educação é ponto-chave fundamental para que nós entendamos essa questão toda. Tá? Quando o professor fala 14 anos no Japão como uma educação de primeiro mundo, é uma educação do cidadão que encontra uma carteira com dinheiro e devolve a carteira e não vira herói nacional como no Brasil. Aqui no Brasil o cara encontrou Respeita o estacionamento de idoso. Exatamente. Não fura a fila de banco. Não fura a fila, não dá o jeitinho. Né? Então nós temos que pensar que corrupção, por exemplo, no Brasil não se resolve prendendo políticos, simplesmente. E no Japão, né? O cara que é pego com um ato de corrupção, ele se mata com vergonha. Ele mesmo se mata. Ele mesmo se mata. Né? E outro caso, um tema que nós vamos abordar em outra aula, professor, que é a pena de morte, a linha de raciocínio é a mesma. A linha de raciocínio da pena de morte, a pena de morte resolveria, eu acho. Mas se a educação fosse boa. Tudo. Se a gente tivesse uma base boa de educação... Funcionaria. Nem o Bodão eu tive a oportunidade de conhecer os Estados Unidos. Aí nós estávamos no trânsito, eu e minha esposa, e de repente eu vi um cara furar a fila de trânsito. Era um brasileiro. E o americano, e me chamou muita atenção, foi uma hora no trânsito lá, eu vi que todo mundo fez uma fila de carros. Mas a direita ou a esquerda estava livre. E eu, naquele meu raciocínio, estou num país estranho, não vou seguir aquilo que eles estão fazendo. Eu não vi que ninguém ultrapassou. Sabe o que era lá na frente? Era um ônibus escolar que estava deixando as crianças e eles deixaram as duas vias livres para não correr o risco de alguém atropelar uma criança. Exatamente. No Brasil, você já teve a sensação de ser um idiota, professor? Assim, sou um idiota, sou um idiota. Você está na fila, né, aqui, aí tem o acostamento e você está aqui. Aí o cara vem pelo acostamento, lá na frente, ele dá sinal com a mão para entrar na sua frente. E você educadamente deixa o cara entrar. Ele sobe até na calçada para aproveitar o pedacinho. Para aproveitar, porque todo mundo não tem o que fazer, só ele, né, o cidadão. Essa é uma sensação brasileira. Então, a gente pode perceber que a educação no Brasil ela tem que melhorar muito ainda para nós discutirmos coisas fundamentais, como essa aqui que nós estamos vendo agora. Tá? Mais uma aqui, a quinta, professor. Então, o povo é favorável. Segundo pesquisas feitas por grandes institutos brasileiros do IBOP, Datafolha, dizem que grande parte da população, mais de 90%, é a favor da redução da maioridade penal, levando-se em conta que a Datafolha diz que os paulistanos têm aí o desejo em torno de 93% pela redução da maioridade penal. E não é à toa, né, Bodão? É verdade, porque nós queremos, na verdade, muitas vezes resolver o nosso problema. Nós não queremos resolver o problema dos outros. E você, como estudante, notem, o que nós estamos fazendo aqui é um debate intelectual. Isso. É um debate intelectual. Não tenha dúvida disso. Quem vai corrigir a sua prova, seja ela do concurso, do Enem, e quem realizou a sua prova do concurso ou a sua prova do Enem, são pessoas que têm um ponto de vista intelectual. Então, você tem que ponderar muito o que você vai fazer. Se os seus argumentos são favoráveis, a sua argumentação deve ser efetiva, boa. Você tem que convencer essas pessoas que são pessoas
formadas, capacitadas e que vão ler a sua redação e que vão corrigir a sua prova. Tá? Então, é importante que você tenha bem claro qual é a linha que você vai seguir. Tá bom? Aqui, professor, ó. Outra, só dar mais um toquezinho. Isso. Isso. Aqui. Porque argumentos bíblicos? É um argumento favorável, mas é perigoso. Mas eu pus uma forma do quê? Na PEC 171, eles, em vez de utilizarem argumentos jurídicos para fundamentar o porquê da necessidade da redução, eles usaram trechos bíblicos, argumentos bíblicos que está na própria PEC. Vai estar no material de vocês, é só acessar que você vai ver a PEC. E lá está assim, a alma que pecar, essa morrerá. Lá escrito. Ou que a partir da capacidade de cometer o erro, de violar a lei, surge a implicação. Enfim, vai falando, eles usam este argumento bíblico para dizer, olha, se você entende que é errado, então você tem que responder sim. E como vamos dizer assim, os maiores de 16 anos já têm esse entendimento, e nós temos aquela falsa sensação de que tudo que está na Bíblia é uma verdade real, e ponto final, mas nós sabemos que a Bíblia tem que ser interpretada. Exatamente. Ela tem que ser interpretada, porque nós temos que entender que a Bíblia ela é totalmente interpretativa, mas põe no sentido literal, e o sentido literal é perigoso. É perigoso mesmo porque a sociedade, primeiro, é uma sociedade laica, né? Uma sociedade que você não sabe o que é laico, é uma sociedade que não pode incorporar princípios religiosos, seja quaisquer. Não pode adotar uma religião. Ou uma religião, entendeu? Ela pode, sim, pegar. Mas se o cara for budista, por exemplo, se aqui estiver na Bíblia, ele está sendo ferido na sua perspectiva religiosa. Tá? Mas a principal coisa é que, como o professor falou, a religião é dogmática. E se ela é dogmática, é interpretativa. Eu interpreto o dogma de acordo com os princípios religiosos que eu sigo, que eu adoto, etc. Então, é muito perigoso isso. Tá? Se você faz parte de alguma religião cristã ou não cristã, nós não estamos contra qualquer tipo de religião. Deixa bem claro isso. Nós estamos falando de um princípio que vai nortear a vida de pessoas que têm 16 anos, que podem ser afetadas por isso aqui. Então, nós temos que tratar isso com a maior responsabilidade do mundo. Às vezes, você pode ganhar ponto na sua redação dizendo, olha, o projeto usa argumentos. Você mencionar isso como um dado a mais na sua redação. Agora, defender este argumento bíblico é perigoso porque você não sabe a religião de quem está corrigindo. Lembrando, a pessoa que está corrigindo são pessoas gabaritadas, pessoas que são formadas, que têm mestrado, que têm doutorado e que vão ter um ponto de vista mais ligado à perspectiva científica do que a metafísica, a não física, aqui a não científica. Tá bom? Bom, mais um, professor. 7º. Aqui, no caso, aí é um argumento até interessante. Aqui eu acho um argumento legal. Que diz o seguinte, não é porque que nós vamos reduzir a maioridade penal que ele vai cumprir a pena junto com um preso de 18 anos. Na verdade, haveria uma separação de celas por idade, haveria, então, setores específicos dos presídios para receber esses novos consumidores, que não deixa de ser um consumidor. É triste falar isso, mas é verdade. Então, aqui, só que o projeto de lei não fala isso, o projeto de emenda não fala nada disso. Isso aqui é para quem defende, dizendo, peraí, não fiquem preocupados, nós não vamos jogar eles no meio do Fernandinho Beiramar, no meio do Marcola, não vamos jogar eles lá no meio desse povo, não. Eles vão ficar em setores separados, mas aí eu venho pensar, mas também já não ficam separados? Já ficam, hoje já acontece isso. Já fica lá, aqui em Cuiabá chamam de fazendinha, é o lugar onde fica os menores infratores, que é um presídio. Antiga FEBEM, né? E é um presídio. É um presídio. Eles não usam este nome porque não pode, mas é um verdadeiro presídio. Eu ouvi falar que eles apanham, alguns apanham. Não, lá já aconteceu rebelião aqui em Cuiabá de cortarem a cabeça do adolescente e jogar bola com a cabeça do adolescente. Os próprios adolescentes. Então, assim,
é um argumento favorável. Dizer, ó, peraí, nós vamos ter meios para tratar desse novo... Mas uma outra coisa muito importante é, qual é o objetivo disso aí? O objetivo é, de fato, a ressocialização desse menor. E se o objetivo é, de fato, a ressocialização desse menor, que não acontece hoje, diga-se de passagem, não acontece hoje, de onde que vai vir o dinheiro? Tá? Esse é um argumento que você precisa ter também. De onde que vai vir o dinheiro? Tem recurso previsto em lei? Não tem recurso previsto em lei? De onde é que está vindo isso? Onde é que vai ser isso? Vão ser construídos novos sistemas reeducativos para menores, porque o que tem hoje, se for comprovado isso, nós vamos ter um índice... O sistema é pensado, hoje a legislação é pensada para o maior de 18. Exato, não é pensado para o menor. Ela não é pensada para o menor de 18. Então, há tudo isso por trás, não é simplesmente... Então, o que parece é que a redução da maioridade penal é uma coisa que vem resolver um problema imediato. É imediatismo, automático. Diminuiu, vai melhorar, acabou, não vai... Nós temos que pensar num conjunto de coisas. Importante que a educação novamente está colocada aí. Se as pessoas não tiverem um sistema educacional bom, o que vai acontecer? As coisas não vão melhorar para quem tem 16 anos. A única coisa é que elas vão ser punidas agora como pessoas de 18 e não mais de 16. Né? E isso deve ser pensado. Mais um aqui, o último argumento, agora aqui para fecharmos a nossa... E por fim, ele diz, aqui eu concordo com esse argumento, que nossa legislação ECA ela é insuficiente realmente para os menores. Aqui existe uma insuficiência na legislação. Inclusive, o Alckmin ele chegou a querer brigar, chegou a até se manifestar pela bancada do partido dele, e ele fez um projeto dizendo para melhorar o ECA. Sim, ué. Vamos melhorar o ECA. Vamos melhorar... Então, vamos criar novos rigores para o ECA. É sensato, inclusive. Isso. Aí, só que não. Para essa corrente, diz, não, a gente não presta, o ECA não serve de nada, vamos trazer a responsabilidade penal, que é a melhor forma de conscientizar o menor de agora 16 anos, né? A pessoa de 16 anos, sobre as consequências dos seus atos. Ou seja, você tem uma vaca que está doente porque ela tem carrapato. O que você faz? Ao invés de você tirar o carrapato e tratar a vaca, você mata a vaca. É muito mais fácil. Eu fico pensando você acaba com o problema, mas você acabou com a vaca também. Às vezes as pessoas falam assim, mas professor, você não lembra da família, da vítima, disso, daquilo. Vocês não lembram. Gente, eu falo por experiência própria, o Bodão está aqui, até desculpa de falar disso, mas eu perdi meu pai no começo deste ano. No dia 31 de dezembro de 2014, perdi meu pai, vítima de um atropelamento. Ele era ciclista e perdi meu pai por conta de um sujeito embriagado que atropelou meu pai. Enfim, foi uma coisa horrível. E todo mundo falou assim, você quer vingança? Você deseja vingança? Eu falei, não, eu não desejo vingança. Eu desejo que a legislação seja aplicada. Só isso. Porque não cabe... Eu tenho a certeza de que as coisas acontecem, mas nós não devemos nunca buscar essa vingança pessoal. Então, a gente não pode nunca ir para esse lado da vingança, porque não serve de nada. A gente tem que ter a consciência de que, se eu não concordo com a legislação, vamos brigar para alterar a legislação, mas com consciência. E não porque isso, que nem o Bodão falou, vai me satisfazer. É aquela história. Eu entro no meu condomínio fechado, os problemas ficam do lado de fora. Não, peraí. Não é assim que funciona. A gente também tem que pensar no outro. Exatamente. E nós percebemos que essa aula ficou muito bem elaborada. Inclusive, a contribuição do professor é 90% da aula, minha que isso? 10%. Mas você viu que os argumentos que você tem aqui para produzir uma redação, para fazer questões do concurso, são argumentos plausíveis. Então, é sempre pensar a perspectiva da
diminuição da maioridade, diminuição da idade, né? De 18 para 16 anos. Vai resolver o problema? Eu concordo que isso vai resolver o problema. Os argumentos foram colocados aqui. Me dão subsídios para que eu tenha como fator positivo a diminuição da maioridade penal. Então, esse é um ponto-chave e essa aula serviu para isso. Serviu para que você, meu amigo concursando, você que vai fazer o Enem, tenha subsídios para poder fazer a prova consciente, de maneira correta e, principalmente, fazer a questão da redação. Tá? Na próxima aula, professor, nós vamos trabalhar com a contra-argumentação. Exatamente, certo? Os argumentos contra a redução. Eu sei que o nosso discurso pode parecer já meio que favorável contra a redução, mas, na verdade, a gente tenta dar um raciocínio lógico e aprofundado. Então, não é simplesmente você ser levado por... isso, tal, morte, sangue, viu? Não, a gente tem que contra-argumentar. Então, a gente vai mostrar os argumentos que são contra a redução e, obviamente, sabe o que eu gostaria de ver muito? Em vez de construir novos presídios, Bodão, construir novas escolas. Novas escolas de qualidade. Né? Investir, o professor ganhar bastante. Exatamente. Eu costumo dizer assim, a educação funciona ou não funciona no Brasil? Grande parte dela é ruim, não funciona. Pega um professor que ganha 2, 3 mil reais, eu estou falando numa realidade boa, 3 mil reais, não ganha isso. Alguns ganham, outros não ganham. Né? Dá um salário de 15 mil reais para esse professor. Fala assim, você tem 15 alunos na sua sala, resolva o problema. Vai resolver? Tem muita gente que vai falar, vai resolver. Não é só isso. Há outros fatores. O salário ajuda muito. Ajuda muito. Provavelmente vai ajudar mais 50%. Mas ainda não vai resolver se não houver políticas que vão favorecer esse profissional trabalhar, qualidade, etc. Tá? Então, não é só isso. Eu me lembro que quando eu fui tirar o meu visto lá para os Estados Unidos, a mulher falou, profissão, eu sou advogado, mas eu dou aula, eu sou professor. Aí, professor, ela abriu um sorriso e falou, que bom. Cheguei nos Estados Unidos, você é o quê? Professor. Meus parabéns. Aí eu chego aqui, você é o quê, Pedro? Professor. Você só dá aula? É complicado, né? Ok, então, nós vamos deixar vocês aqui com a nossa avaliação. Você deve avaliar, não só avaliar. A maior avaliação que você vai fazer é o quê? Curtir a nossa aula lá no canal, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Né? Um abraço para vocês, professor. Um grande abraço e convido vocês para a nossa segunda parte da aula, tá? Não esqueça. Até a próxima. Até a próxima.